Podemos sentar. Lucas, no capítulo 16, nós ouvimos. Eu quero dizer para vocês que Martinho Lutero, ele escreveu sobre esse texto aqui. Ele escreveu muito, porque no tempo de Martinho Lutero, a igreja pregava que depois da morte existia o purgatório. O purgatório era a antessala do céu, onde as almas tinham que sofrer para entrar no céu. E para Martinho Lutero, esse texto do Evangelho de Lucas era uma prova muito clara de que depois da morte não existia purgatório. Depois da morte somente existe o céu e o inferno. E o que está de um lado não pode atravessar para o outro, e o que está lá de lá não pode vir para cá. Por isso, a venda das indulgências, que a gente vai lembrar daqui um mês e pouco, quando a gente lembra a reforma, a venda das indulgências eram feitas para salvar as pessoas do purgatório, algo que não existe na opinião de Lutero. Elas eram inúteis, as indulgências. Então esse Evangelho de Lucas, aqui nesse capítulo 16, também destaca que antes da morte, aqui no mundo dos vivos, imperam as relações desiguais. Há muita desigualdade aqui no mundo, há muita ostentação. Como as pessoas gostam de ostentar. Os ricos se sentem abençoados e vivem uma vida esplendorosa. Os pobres caminham pelas ruas a mendigar, normalmente acompanhado de uma sacola nas costas, um cachorro magro junto com ele, e à procura de um sustento diário, que seja. E os ricos estão por cima, os pobres estão por baixo. Então, a desigualdade é evidente aqui nesta nossa parábola. O rico, como Jesus retrata ele? Como é o nome dele? O rico sem nome, ele não tem nome. Como é o nome do pobre? Lázaro. Lázaro. O rico sem nome se vestia com roupas finas, púrpura e linho, que podiam custar anos do salário de um trabalhador comum. E em flagrante contraste está o Lázaro. Nem se fala das roupas. Os ricos naquele tempo ostentavam uma roupa vermelha. A cor vermelha era muito usada para indicar poderio. Você tinha poder. É porque existia lá uma ostra marinha que tinha uma certa tintura, e aquela tintura era usada para as roupas. Então aquilo era um processo muito caro. Eles conheciam isso lá do Egito. Então quem tinha uma roupa vermelha era ostentação. Mas o Lázaro aqui também tinha o corpo vermelho, mas era de feridas, era de úlceras, era de pus. Ele está doente. E olha outra desigualdade. O rico, sem nome, realizava banquetes todos os dias. Você imagina você fazer uma festa todos os dias? Você tem que ter empregados só para isso. Você dorme, no outro dia tem uma festa. Vai dormir, no outro dia tem uma festa. Então, na época, o que acontecia? As pessoas não usavam talheres. As pessoas comiam com a mão. No ano de 1500 e alguma coisa, o Leonardo da Vinci é que inventou o garfo, a faca. Não, a gente vai comer sem usar as mãos, a gente vai comer com um utensílio. Mas eles comiam com as mãos. E o que os ricos faziam? Eles pegavam miolo de pão e usavam como guardanapo para limpar os dedos, e jogavam esse guardanapo pela janela. Guardanapo de pão, molhadinho com molho, ou coisa boa. E era isso que o Lázaro queria comer. Ele tinha que disputar com os cães. Muito bem. A morte veio. A morte veio. E a morte separa. Ela separa. Ela vem e ela não faz distinção de pessoas. Certo dia, a morte então recolheu os dois. E a morte, ela é reveladora, ela nos revela o destino de cada um. E a gente viu aqui o que aconteceu com o Lázaro. Ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão.
Então essa expressão era usada para dizer que ele foi para o céu, porque o grande pai Abraão lá estava. Para descrever a situação do rico sem nome, bastou dizer, ele morreu e foi sepultado. E de repente as coisas se invertem, e elas vão se inverter um dia. Aquele que estava por cima, agora ficou por baixo, e aquele que estava embaixo, agora é levantado. O rico sem nome agora sofre em tortura lá no inferno, ao passo que Lázaro está aconchegado nos braços do Pai, nos braços de Deus. E a situação de conforto e tormento se inverteu. Vocês viram? Antes o pobre Lázaro passava fome. Agora esse rico sem nome passa sede. E a sede é cruel. A gente sabe que o ser humano aguenta mais de um mês sem comer. Mas água, 3 dias. Dependendo do sol, 2. Se está no deserto, 1 só. A situação se inverteu. E lá está ele no inferno. O rico somente consegue ver Lázaro. Ele não pode ir até lá, porque é um abismo. Ele está num lugar inferior. Mas mesmo num lugar inferior, ele queria dar ordens, ele queria que alguém estivesse ao seu serviço. E ele diz, Deus, mande que o Lázaro vá molhar o seu dedo na água e ponha na minha língua. Ele quis dizer numa linguagem figurada, olha, diz para ele trazer água para mim. Ele era acostumado a dar ordens, mas agora não tem mais jeito. Deus, que aqui é retratado como Abraão, diz que não é possível fazer isso, pelo fato de haver um grande abismo entre eles, ao passo que cada qual não pode ir aonde o outro está. E diante desse não de Deus, do atendimento, o rico faz uma segunda tentativa, e desta vez não em seu benefício, mas ele diz, olha, eu tenho 5 irmãos, manda então Lázaro falar com eles, para que eles não venham para esse lugar de fogo. Aí aparece fogo. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, no céu tem, no inferno tem fogo? Tem, é aí, no texto de Lucas 16. Então ele faz novamente um pedido, diz para ele avisar os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento, para que eles se arrependam dos seus pecados. E Deus diz não, eles têm Moisés e os profetas. A gente sabe que ele quer se referir à Bíblia. Eles têm a Bíblia. Quem não crê, não vai crer de jeito nenhum, porque a fé é um presente dado por Deus e muitos recusam esse presente. Parece que ele recusou. Ele faz esse segundo pedido. Então, eles têm a Bíblia, que ouçam. Porém, o rico ainda faz um terceiro pedido para Deus. Ele diz, olha, nesse caso, mande alguém lá, porque se alguém ressuscitar dos mortos e for lá, eles vão ouvir sim. E Deus diz, olha, não, se eles não dão ouvidos à Bíblia, à palavra de Deus, mesmo que um morto ressuscite, eles não vão crer. Aí a gente pergunta, mas qual foi o pecado do rico? Aqui não diz que esse rico era malvado, não diz que esse rico pôs Lázaro a correr, não diz que esse rico deixou Lázaro sem recolher as migalhas. Aqui não diz que ele era um incrédulo, até bem pelo contrário. Eu tenho mais 5 irmãos, digam para eles que eles se arrependam dos seus pecados. E Deus diz, olha, não, eles têm a Bíblia, então eles tinham a Bíblia. A Bíblia naquele tempo era copiada à mão e ela custava o salário de 1 ano de um trabalhador. Notem que eles participavam da igreja. Mas o que é que fez o rico para merecer isso? Ele não expulsou Lázaro de casa, ele não proibiu que Lázaro recolhesse o pão que era jogado, também não consta que ele tenha sido uma pessoa cruel, uma pessoa violenta. Muitos estudiosos da Bíblia dizem que o pecado do rico foi não prestar atenção no Lázaro, ter aceito meramente como uma parte da paisagem
haver pensado que era perfeitamente natural pessoas pobres estar à sua porta à procura de comida, porque Deus abençoa alguns e Ele então amaldiçoa a outros. Estudiosos dizem que esse foi o grande pecado do rico, é de estar cego para esta situação, não dar bola, como a gente diz. Então o pecado do rico foi pensar que o mundo era assim mesmo. A gente precisa cuidar. Se a gente vê uma miséria, isso não nos toca, isso não nos arrepia, cuidado. Parece que o rico não era tocado por ninguém. O pecado do rico foi que ele podia ver o sofrimento e a necessidade do Lázaro, ou do mundo, ou de outros mendigos ali, sem sentir compaixão. O seu pecado foi ver o outro ser humano faminto, dolorido, e não ter questionado. Escuta, mas vamos arrumar essa situação? Vamos fazer algo para melhorar essa situação? Não é só o Lázaro, mas tem outros mendigos por aí. Ontem, acho que foi ontem ou anteontem, eu via um artigo, um videozinho curto daqueles da internet, onde um homem disse assim: olha, eu resolvi adotar um mendigo. Adote um mendigo. Se ele estava ali, todo dia ele levava um pratinho de comida para ele. Se depender de mim, ele não morre de fome e não passa fome. Adotar um mendigo. Aqui, não sei, Panambi, a gente não tem, parece que tanta miséria. Mas vai lá para a capital. Vai lá para te ver. Dizem que existem em Porto Alegre mais de 20.000 pessoas abandonadas na rua. E eles estão espalhados por todos os lugares lá. 20.000. Adotar um mendigo. Olha que coisa interessante. Nós, com a nossa campanha do quilo, adotamos o hospital, nós adotamos a Liga, de combate ao câncer. É o que nós estamos fazendo e podemos fazer. Então o pecado do rico foi que ele podia fazer algo e não fez. Ele via o sofrimento e a necessidade do mundo, das pessoas. O pecado foi ver o outro ser humano faminto, dolorido, doente e não ter feito nada. Ficou parado, pensando, não, isso é assim mesmo. Quanto a nós, tanto em vida como depois da morte, o rico e o pobre Lázaro viviam relativamente próximos, mas ao mesmo tempo muito distantes. Um podia ver o outro, mas não podia ir para o outro lado, porque era um abismo que estava entre eles. Às vezes, a gente vê também algum faminto, algum necessitado, e há um abismo entre nós. Sabe que às vezes até na nossa casa, a gente tem um parente, a gente tem um amigo, ou dentro da nossa casa, às vezes tem um abismo entre uma pessoa e outra, não é? A gente tem um irmão que a gente tem um abismo, ele está passando por dificuldade, ele está sem trabalho, ele está sem emprego, ele está doente. Aconteceram tantas coisas para ele, um irmão, uma irmã, um cunhado, um tio. Pensem, quem é que está passando dificuldade na família nesse momento? E que de repente é um abismo e você não nota. Às vezes é um filho, uma nora, estou vendo aí sogras. Quem está precisando da minha ajuda? Vamos perguntar para ele, está tudo bem? Está faltando alguma coisa? Posso te ajudar? Então o Evangelho, ele não é contra a riqueza. Não pensem que esse rico ele foi para o inferno por ser rico. Não, bem pelo contrário. Mas ele chama a atenção para que as pessoas ricas ou as que se identificam com o rico a não cometer o mesmo erro dele. O erro do rico foi acomodar-se na sua situação privilegiada, esquecer-se do mandamento de Jesus que diz amar ao próximo como a si mesmo. A ele roupas de linho e púrpura finíssimos, ao mendigo nada, absolutamente nada. Ele não via o pobre, ele não se solidarizava com o pobre, com a pessoa que precisava da sua ajuda. O erro do rico foi achar que a desigualdade entre os pobres e os ricos é natural. Não. A desigualdade entre pobre e rico pode ser igual a um prato de comida que seja.
Como é que a gente vai superar esses abismos? Jesus nos chama para que nós usemos os nossos tesouros, os nossos talentos em favor da solidariedade, de repartir, do acolher. E esse evangelho, então, ele nos chama a nossa atenção para que nós superemos os abismos entre as pessoas, entre partidos políticos, né? Como tem abismos agora na esquerda, direita, centro, né? Entre familiares que estão em desentendimento. A superação é possível com diálogo e também com respeito mútuo. Mas tem um elemento que nós não devemos esquecer, e isso está no final do texto bíblico. Os teus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para lhes avisar. Nós temos a palavra de Deus, a maior riqueza. Todos nós somos ricos da palavra de Deus. Então, isso significa que a comunhão com Deus e a participação na congregação, na igreja, é fundamental, pois em nossa comunhão tem força para romper todas as barreiras. Nós nos unimos aí no dia do congresso, mais de 300 quilos de alimento. Quantas pessoas poderiam ser socorridas? Vê o que é congregação, o que é comunidade. Eu gosto muito da palavra comunidade. Algumas igrejas na IELB são comunidade, é uma unidade comum. Congregação é uma ação comum. Nós agimos. Então é na igreja, é na comunhão com Deus e com as outras pessoas que nós vamos encontrar forças para poder nos perdoar, para poder buscar reconciliação. E Jesus espera que essa mensagem produza bons frutos em cada um de nós. E esses frutos que são visíveis quando nós trabalhamos juntos para melhorar um pouco mais a situação de um pobre, de uma entidade hospitalar, de uma liga que acolhe pessoas com câncer. Esses são os frutos visíveis que nós podemos ver. Sim, Jesus espera, junto com Ele, nós possamos fazer uma diferença nesse mundo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam no meio de nós. Amém. A Vera me pediu para fazer um devocional que está no 5 minutos com Jesus. E tenho certeza, eu vi de longe que tem tudo a ver com o que a gente falou agora aqui. Eu vi o título de longe. Ricos em boas ações. Fala mais alto. Ricos em boas ações. Mande que façam o bem quem sejam ricos em boas ações. Que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que tens. O apóstolo Paulo, nas palavras finais da sua primeira carta a Timóteo, fez recomendações aos ricos do seu tempo, dizendo: aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Em lugar de condenar a classe rica do seu tempo, Paulo recomendou que a riqueza fosse aproveitada para muitas boas ações. O apóstolo Paulo lembrou que os ricos estavam sujeitos a fixarem os olhos somente nas suas riquezas e a esquecerem os problemas daqueles que receberam menos. Diante disso, ele recomendou: mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que tens. Na verdade, tanto ricos como pobres sofrem a tentação do orgulho, de achar que tendo bens e posses estão seguros.
Ricos e pobres precisam ser lembrados de colocar a sua esperança em Deus e de fazer o bem para todos. Porém, para aqueles que receberam mais bênçãos de Deus, Paulo recomenda que tenham um coração generoso com os que receberam menos, que sofrem por falta de alimento, proteção e segurança. Porém, de nada adianta fazer boas ações se não tiverem a esperança em Deus. Essa esperança tira os nossos olhos das riquezas do mundo e os fixa na certeza de que, pela morte de seu filho Jesus, Deus nos deu a maior das riquezas, o perdão e a vida eterna. Firmados no amor de Deus, que todos sejam ricos em boas ações. Querido Deus Pai, não permitas que o orgulho destrua a nossa esperança em Ti. Pelo contrário, firma nossa fé em Cristo Jesus e que a riqueza do Teu amor por nós motive-nos a fazer o bem a todos. Em nome de Jesus.